Olá, seja muito bem-vindo à nossa filosofia de quinta, dando prosseguimento, ao nosso primeiro módulo, nossa aula 2 aqui, no que a gente intitulou de apresentação de filosofia. Semana passada, e a produção vai fazer a volta do vídeo aqui, eu li este poema. Passa uma borboleta por diante de mim. E pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento. Assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor. Beleza? Ok. E eu terminei a aula justamente perguntando o seguinte, mas pera lá, o que Fernando Pessoa está dizendo naquilo que eu peço, desculpa de novo, Fernando Pessoa, por ter dito que o poema é tão tosco? E basicamente, o que é possível perceber no poema do Pessoa é que as coisas não têm significado. É que as coisas não têm sentido. É que as coisas realmente são as coisas. É esse microfone, é esse livro, é esse óculos, é essa pessoa, é esse aluno. Não tem. Mas a partir do momento que eu falo, não, mas esse óculos era do meu avô e ele lia pra mim quando eu não conseguia dormir. Vejam, é um óculos. Não é um óculos. Quando eu falo assim, é um livro. Não, mas é um livro que eu ganhei do meu amigo, era o último exemplar, e ele comprou numa viagem porque ele se lembrou. É um livro? Não, é o livro do meu amigo. E assim tudo. A vida pela vida é extremamente vazia. A vida pela vida é totalmente sem significado. Aí tem um pouco de Nietzsche ali, tem um pouco de niilismo, que talvez lá em 2024 a gente fale dele. Quem coloca sentido, quem coloca significado, quem coloca valor nas coisas só é e sempre será o ser humano. Eu, você, a gente. Talvez filosofia seja exatamente isso. Colocar verdadeiro significado naquilo que todo mundo vai, de certa maneira, achando que é isso, achando que é aquilo, falando que é tal coisa, falando que é outra coisa. Não é à toa que quando a gente faz essa apresentação de filosofia, a gente está, no fundo, tentando mostrar o quê? Que a filosofia é um espantar-se com o que é banal, é um espantar-se com aquilo que é comum, é um assustar-se, é um admirar-se. Né? Quando a gente chegar no Heidegger aqui, a gente vai perceber isso. É aquilo que fala assim, mas espera lá, todo mundo acha que é um óculos. Mas pode ir além desse óculos, o que está por detrás desse óculos, o que está por detrás dessa aula que eu estou dando aqui hoje, o que está por detrás dos meus sentimentos, o que está por detrás do meu choro, o que está por detrás dos meus desejos. Parabéns, filhão, é aí, chegamos, isso é filosofia. Por isso que Deleuze, esse cara da foto aqui, ó, vai falar assim, ó, quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pequena pergunta pretende ser irônica e mordaz. A filosofia... Diz Descartes. Não está... Descartes não, né? Descartes não, né, produção? Não dá. Né? Deleuze. É que é tudo francês. Tá? A filosofia, diz Deleuze, não serve nem ao Estado, não serve nem à igreja. Eles têm outras preocupações. A filosofia serve para o entristecer. Uma filosofia que não entristece e a ninguém não contraria, não é uma filosofia. E aí termina Deleuze, a filosofia serve para prejudicar a minha tolice. A filosofia serve para prejudicar a sua tolice. E faz da tolice algo vergonhoso. É aí que o Deleuze acerta. Por que a filosofia nos entristece? Porque ela chega e fala assim, ó, Cabeção,
você não sabe é nada. Ô espertão, você não sabe é nada. Ô inteligentão, você não sabe é nada. E quanto mais eu leio filosofia, mais eu percebo que eu não sei nada. Que eu sou arrogante pra caramba, que eu tenho que ler pra cacete. Por isso que filosofia é um abaixar-se, por isso que filosofia é um entristecer-se. E toda vez que eu leio filosofia, já deu para entender que eu leio um pouco, eu me entristeço e fico com raiva de mim por não saber. Eu fico com raiva de mim por não conhecer. Eu fico com raiva de mim por não saber o que aqueles caras sabem, meu Deus do céu. Tô. Por isso. E claro, isso é importante aqui. E vocês vão perceber. Né? Meus alunos já perceberam, e os meus novos alunos agora também vão perceber que a filosofia trabalha com algo que é muito absurdo, mas que o tempo inteiro a gente utiliza, que é conceito. Filosofia é trabalhar com conceito. Ah, Matheus, mas o que é conceito? Eu não sei o que é conceito. Amor, conceito. Verdade, conceito. Justiça, conceito. Amizade, conceito. Família, conceito. Mulher, conceito. Sexo, conceito. Tudo é conceito. E nós só trabalhamos com conceitos. E aí que vem o grande pulo do gato. E quanto mais eu sei a definição do conceito, quanto mais profundo eu entro nesse conceito, melhor o uso desse conceito. Já viu aquele cara que é amigo seu em uma semana e já fala que ama? Então, porque não sabe o significado do conceito de amor. Acabou de seguir no Instagram, nossa, eu sou o melhor professor do mundo. Mas peraí, você nunca teve aula comigo, cabeção. Que definição é esse? Qual parâmetro ele tem para definir que aquele professor é melhor que aquele? Então vai definir o conceito de professor, vai definir o conceito de pedagogia. Por isso que ainda Deleuze, num texto dele chamado O que é Filosofia, publicado, se eu não me engano, pela editora 34, o Deleuze fala assim, olha, o filósofo é o amigo do conceito. Por que o filósofo é amigo do conceito? Porque ele sempre vai andar ao lado, mas nunca a definição vai ser plena. Porque por mais que eu me aprofunde naquele conceito, naquela definição, naquele termo, naquela palavra, ela sempre pode nos apresentar algo ainda mais profundo, ela sempre pode nos apresentar algo que nos entristeça. E por que vai nos entristecer? Vai nos entristecer porque a gente vai achar que sabia alguma coisa, pum, vem lá um outro autor, vem lá um outro pensamento, vem lá um outro estudo e fala, não, peraí, isso que você sabe não é bem tão assim. E aí sim, a definição de filosofia foi atualizada. Philos, Sofia, philos em grego vem do termo amizade, philos no grego vem de amor fraterno, philo do grego vem aí entre respeito, então você tem um respeito para com, e Sofia, traduzindo, vem de sofós, né, de sábio, mas que a gente traduz aqui por sabedoria. Filosofia, quando você procura lá no Google, vai aparecer lá. Filosofia significa aquele que é amigo da sabedoria, aquele que tem amor e respeito pelo saber. E veja que é bonito esse termo respeito, né? Porque quem respeita tem dedos. Quem respeita tem uma certa ambivalência, tem um certo afastamento, ou seja, eu acho que eu sei, mas não sei. Eu acho que eu entendo, mas não entendo. E todo bom professor de filosofia, todo bom professor de humanas é meio Wesley Safadão, assim, sabe? Tipo, depende de quem tá me perguntando. Né? Essa música aí, ó. Depende do que você está querendo que eu diga. Ou depende de que olhar que nós estamos tendo, ou para que ponto nós estamos tendo. Ah, Matheus, o que você acha do Lula? Depende do que nós vamos falar. Depende de que enfoque nós vamos ter. Agora, desculpe meus amigos professores, mas aqueles professores que têm a definição de tudo, aqueles professores que têm a certeza de tudo, parabéns. Me ensina, porque eu ainda não aprendi. Eu não aprendi a ser assim. Tá? E esse termo da filosofia vai surgir mais ou menos, agora a gente tem um pouquinho de história bem breve, que eu acho bem desnecessária essa parte, a gente pode pular, vamos dizer assim, que foi criada mais ou menos lá no século V a.C., por esse carinha que vocês estão vendo na foto aqui do lado, que a gente nem sabe bem se é meio essa foto, que não tinha
como tirar foto naquela época, que foi criado então por Pitágoras, lá no século V a.C., sim, na Grécia Antiga. E o mais engraçado, isso é muito engraçado assim, no sentido de definição, é que se me perguntarem o que é filosofia, perguntaram para o João, que é professor de filosofia, perguntar para o André, que é professor de geografia, perguntar para Maria, para Fernanda, para Berenice, o que é filosofia, eu vou dar uma resposta, o André vai dar uma resposta, o João vai dar uma resposta, a Berenice vai dar uma resposta, cada um vai dar uma resposta diferente. O que seria diferente, por exemplo, se você tivesse aqui 10 professores de física, Deus me livre, ou 10 professores de química, ou 10 professores de matemática, porque ambos falariam a mesma definição. Ou as definições estariam muito próximas, quase idênticas. Por que isso, Matheus? Porque diante de todas as disciplinas, aí a gente está falando matemática, física, português, e das matérias aí que nos enchem o saco, de todas elas, a filosofia talvez seja a única que tem essa abertura, porque ela é extremamente individualizada. E ela tem uma função absurda, que é retirar o caboclo lá do senso comum e levar para o senso crítico. E o que é senso comum aqui? Senso comum é o que todo mundo acha, senso comum é aquilo lá que todo mundo define, senso comum é a borboleta lá do Fernando Pessoa. Senso comum lá é o perfume do Fernando Pessoa. Perfume. E é borboleta. Isso é senso comum. Senso crítico. Não, mas a definição do perfume, o perfume tem uma função social, né? Aquele que passa perfume está querendo representar algo para a sociedade. Ah, borboleta é borboleta, é um puta de inseto, não sei o que, nem sei o que é uma borboleta. Vamos pensar que é um inseto, não sei o que. Não, mas espera aí, a borboleta representa a liberdade, a borboleta tem essa e essa definição, vejam. É uma borboleta? É uma borboleta. Mas quando eu consigo tirar ela do mundão, quando eu consigo tirar ela desse emaranhado de opiniões, quando eu consigo tirar do Instagram, quando eu consigo tirar do Facebook, quando eu consigo retirar do YouTube, o que realmente importa, show, saí do senso comum, matei a pau, entrei no senso crítico. Porque o que tem de neguinho nesse YouTube, entrando no Wikipedia, aí no Wikipedia da vida, pegando a definição e achando que manja do negócio, ah, meu Paraná, tem gente pra caramba. Por isso que talvez esse seja o grande papel. Fazer as pessoas saírem do senso comum e entrar para o senso crítico, mas, vírgula. E 2 pontos. Não existe isso no português, mas a gente fala que existe. 2 pontos. É levar o meu aluno ao senso crítico, mas ao senso crítico dele. Não ao meu senso crítico. E talvez muitos professores ainda não tenham entendido isso. Principalmente, tá? O pessoal tá me olhando aqui uma cara meio ruim aqui por detrás, mas principalmente professor universitário. Adora aluno crítico, mas que fala a crítica que ele queira, né? Adora aluno... Não, tô falando assim. Adora aluno pensante, mas que pensa igual eu. Vou parar aqui que eu não quero arrumar inimizade, mas é o que mais tem por aí. Professor de humanas querendo que seus alunos pensem, sejam inteligentes, sejam questionadores, sejam os novos Platões, os novos Descartes, os novos Schopenhauers da vida. Mas eles têm que falar o que eu acredito. Porque se eles pensarem diferente de mim, então eles são um bando de idiotas, eles não aprenderam filosofia, eles não fazem filosofia, eles não entendem nada do que eu disse. Para com isso. E a nossa função, e a minha função aqui, eu tenho medo e pavor que isso aconteça. É levar o meu aluno ao senso crítico dele, ao aprendizado dele. É individual. O que eu acho, o que eu deixo de achar aqui, ó, não importa. E aí, claro, a gente chega numa obra muito interessante, chamada A Filosofia através dos Seus Problemas, de um autor chamado Mário Ariel Gonzalez Porta, que vale a pena ler. A imagem está aqui do lado. Acho que a gente vai colocar aqui embaixo até na descrição do vídeo o linkinho para quem quiser comprar. Um bom livro para iniciar a discussão sobre filosofia, para quem gosta de filosofia, seja para quem pensa em fazer filosofia, seja para quem só quer aprender um pouco mais, ou para quem está na área de humanas, quem está no direito, quem está nessa área que dialoga muito forte com a filosofia. Eu acho que é um puta de um livro
para se ler, porque ele justamente vai discutir no livro, e aí tem 4 problemas que são interessantes, logo no começo da obra, quando ele fala sobre o ensinar filosofia, quando ele vai falar sobre o problema da filosofia, quando ele vai falar sobre a tese da filosofia e quando ele vai falar sobre estudar um autor, que a gente não vai tocar aqui agora. Só estou dando essa dica que vale a pena a leitura. Quem sabe mais para frente a gente faz um plus aí, um bônus dessa obra que eu acho fundamental para quem quer começar a discutir um pouco mais sobre filosofia. Até ia pegar ele aqui, mas não sei onde tá por aí, tá? Então, a gente segue por aí. E segue para onde? Segue, agora sim, entrando em autores mais conhecidos, né? Não tanto comentaristas de filosofia, como foi o nosso caso até agora, no que Aristóteles define. Ah, beleza, Aristóteles já ouviu falar, já é um começo. Mas o Aristóteles aqui ele usa um termo que é importante para nós, que é o tauma. Né? Aristóteles diz muito claro, né, a filosofia como um tauma, como aquilo que gera espanto, como aquilo que gera perplexidade, como aquilo que gera admiração. E Platão, que foi foi professor de Aristóteles, né, vai dizer a mesma coisa também, né? Filosofia é um movimento de espantar-se, e a origem da filosofia está aí. Tem uma obra chamada O Mundo de Sofia, que também está por aí, não sei aonde, mas vale a pena ler também. Vamos colocar o link também para quem quiser comprar, que é excelente obra para introduzir. Ele passa por vários autores aqui em filosofia, mas logo no início da obra, o autor do livro, John Grisham, se for errado, a produção coloca o nome certo aqui, faz uma errata. Ele conta a história de uma criança que vê os pais levitarem, flutuarem, um negócio assim, pela cozinha. Qual que é a grande diferença aqui da criança para eu? A diferença da criança para esse ser que vos fala é que eu não acreditaria que meus pais flutuaram na cozinha. A criança acreditaria. Talvez a filosofia tenha esse potencial de colocar em dúvida até aquilo que eu não acredito. Ou seja, meus pais levitarem na cozinha. Ou a existência de Deus. Ou, sei lá, que a política tem solução, ou que existe político sério no Brasil, ou que o amor é real, ou que existe amizade sem interesse, ou que é possível ter um mundo perfeito na Terra. Perguntas absurdas? Quem disse que são absurdas? Eu acredito que a filosofia tenha essa preocupação, né? Preocupação com o que é isso, com a preocupação do porquê é assim, e uma preocupação também de como é possível que seja assim. E aí tem um autor que a gente vai falar semana que vem, que é o Kant e o Heidegger. Kant vai usar um termo que é maioridade e menoridade, tá? Talvez, com muita vontade, eu coloque um link embaixo de um texto do Kant, talvez, mas assim, não vou prometer que eu não estou muito no pique. E o outro é um texto do Heidegger, que aí quer ver onde está? Sempre está perto de mim, hoje não vai estar, quer ver? Mas é um texto do Heidegger que você encontra naquela obra Os Pensadores, chamado O que é filosofia, um texto do Heidegger sobre o que é filosofia, e aí a gente fecha essa primeira apresentação do que vem a ser filosofia. Aula da semana passada introduzimos, nessa aula aprofundamos, e na aula da semana que vem, se tudo assim colaborar, a gente fecha esse primeiro módulo, onde a gente tentou, de maneira muito leve, bem numa vibe de quinta categoria, como é a nossa ideia aqui na Filosofia de Quinta, falar e apresentar um pouco da filosofia. Curtiu? Aperta e curtiu. Não curtiu? Aperta que curtiu também, que vai ajudar a gente, né? Porque a gente tá dando trabalho violento fazer tudo isso. Sigam a gente, coloca aí no sininho, né? E a gente vai aí movimentando e justamente naquela levada. Enquanto tiver prazer de fazer, eu vou fazer. Quando tiver mais, filhão. Um abraço, tchau.